Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Há um conflito entre Deus e o homem. De onde surgiu esse conflito? Por que existe esse conflito? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique com a gente. De onde vêm os conflitos? O que gerou os conflitos? Esses conflitos entre Deus e o homem, qual é a razão? Nós precisamos voltar ao início da história da humanidade. A Bíblia vai falar de que o homem esteve no Éden. E no Éden ele tinha a oportunidade, a liberdade de escolha. Ele escolhia aquilo que ele achava e que acreditava ser bom. Entretanto, havia uma recomendação da parte de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. O homem tinha a oportunidade de gozar de toda aquela circunstância, de todo aquele ambiente. Deus deu a ele, ao homem, uma companheira. Deu ao homem o privilégio de cuidar do jardim. Mas o homem preferiu buscar um conhecimento do qual não lhe era conveniente. O homem decidiu não mais decidir. O homem entendeu que agora a decisão não cabia mais a Deus, mas a decisão era dele. E isso trouxe uma série de consequências. A primeira consequência é um vazio enorme que abriu no coração do homem. O homem se tornou uma pessoa insatisfeita. Nada mais satisfaz o homem. Se ele tem um bom emprego, ele quer um emprego melhor. Se ele tem uma boa casa, ele quer uma casa maior. Se ele tem um bom carro, ele quer um carro melhor. E nos relacionamentos isso se torna ainda pior e mais agravante. Porque agora o homem não se satisfaz apenas com o seu cônjuge. O homem quer mais e mais e mais. E isso faz com que haja um conflito entre Deus e o homem. Entre aquilo que Deus recomenda e aquilo que o homem prefere fazer por conta e ônus próprio. Há um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos 18 e 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós temos a oportunidade de voltar a esse jardim. Um jardim que o homem abriu mão. Um jardim que o homem simplesmente disse a Deus que não mais queria, em razão da sua desobediência. A oportunidade que nós temos de voltar a esse jardim é através de Jesus Cristo. Nós temos uma garantia nas Escrituras, a garantia de que, confessando Jesus, nós temos a salvação. E no tempo de Deus, nós voltaremos ao jardim e ao paraíso. Às vezes, nós viajamos pelo mundo e descobrimos lugares maravilhosos, lugares verdadeiramente paradisíacos. São lugares em que quando a gente chega, a gente olha, observa e tem a sensação de que Deus está presente. Para mim, para você que me ouve, que me assiste e que tem experiência com Jesus Cristo, sabe que sim, há a presença de Deus através do Espírito Santo. Não pelo aquele ambiente, mas pela relação que nós temos com Deus. Mas para você que não conhece a Jesus, para você que não confessa Jesus e que não ainda permitiu a chegada do Espírito Santo na sua vida, aquilo nada mais é do que uma sensação, do que uma impressão. É um estado de espírito, se é que podemos dizer assim. Mas o mundo também tem os lugares que não são bonitos, que não são belos. O mundo também tem espaços das quais nos envergonham. Fome, seca, violência, perseguição, racismo, terrorismo. Há uma série de mazelas sociais em que nós encontramos no mundo muito maior e com muito mais proporção do que aquilo que nós chamamos do paraíso. Portanto, os homens, sim, são responsáveis por esse conflito que existe com Deus. O conflito começa a partir do pecado, a partir da desobediência. O conflito começa quando nós nos recusamos a prestar contas a Deus. Quando nós simplesmente deixamos de obedecer aquilo que Deus nos orienta através das Escrituras. Eu quero ler com você um texto que está na carta de Timóteo,
na segunda carta de Timóteo. Se você puder, me acompanhe. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, vai trazer uma série de observações da relação do homem e Deus, da relação do religioso e a sua comunidade de fé, e da relação de Satanás e todos nós que vivemos nesse mundo. Eu quero destacar 3 pontos da relação entre o homem e Deus. O primeiro é que o homem deixou de ser amigo de Deus. O homem simplesmente não quis ser amigo de Deus. Ele preferiu ser amigo de si mesmo, num sentimento egoísta, num sentimento de ensimesmado. O homem prefere cuidar de si do que cuidar daquilo que Deus nos deu como responsabilidade para cuidar. Há um segundo ponto, é que o homem passou a ser amigo do dinheiro. A avareza tomou conta do coração do homem. O homem simplesmente passou a desejar aquilo que ele ainda não tinha. E esse desejo, há uma necessidade monetária de ser construída, o dinheiro. E o homem passou a quase que idolatrar o dinheiro. O dinheiro passou a ser um Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, vai tratar desse Deus e vai chamar de Mamon, o Deus do dinheiro. Há um terceiro ponto em que Paulo destaca nessa carta que ele escreve a Timóteo, que é o hedonismo. O homem passou a ser amigo dos prazeres. Nada mais o satisfaz, seja no campo espiritual, seja no campo material. Nada mais o satisfaz. O homem agora não se satisfaz mais com um cônjuge. O homem agora não se satisfaz mais com um automóvel. O homem agora não se satisfaz mais com a moradia. Ele quer mais, mais e mais. E quanto mais ele tem, mais ele deseja, porque há um buraco no coração dele do tamanho do mundo. E que se o mundo fosse capaz, se fôssemos capazes de colocar o mundo no coração do homem, ainda assim esse buraco não seria suprido. Porque só existe uma pessoa que é capaz de cumprir e fechar esse buraco: Deus. Portanto, por mais que você busque, seja nos bens materiais, seja de outras formas espirituais, fechar esse buraco você nunca vai conseguir. Mas também Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que a relação entre os líderes religiosos e a própria comunidade de fé é abusiva. Paulo vai condenar isso e vai inclusive recomendar a Timóteo que ele tenha zelo por essas questões. Paulo vai dizer que Timóteo tenha cuidado quando se relacionar com as pessoas em relação à comunidade de fé. Às vezes, irmãos, nós estamos muitas vezes, sendo abusados por alguns líderes que falam de Deus, mas na verdade servem a mamon, ao dinheiro. De maneira que nós precisamos estar atentos. Assim como Paulo pediu a observação de Timóteo, a palavra de Deus também diz a mim e a você: observemos os nossos líderes, observemos o compromisso que ele tem, porque muitos vão parecer sepulcros caiados, mas por dentro são totalmente afastados de Deus. E finalmente Paulo vai tratar da relação de Satanás e todos nós. O que nos chama a atenção quando Paulo trata desse assunto é que ele vai dizer que Satanás ele é atrevido. Se Satanás ofereceu ao próprio Cristo todos os reinos dos céus, todos os reinos da terra, melhor assim dizendo, se Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos, ele não vai medir esforços para lhe seduzir, para lhe levar ao caminho da perdição. Satanás ele é mau. Satanás ele não tem escrúpulos. Satanás ele não mede esforços para lhe enveredar. E por fim, Satanás ele consegue lhe convencer de que ele não existe. Esse, de todas as suas astúcias, é a pior. Quando ele mostra ou quando ele apresenta para você argumentos de forma indireta de que ele não existe. Negar Satanás é valorizá-lo de forma indireta. Não se engane, ele existe e está ao derredor. Muitas vezes ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. Precisamos ter atenção, irmãos. Nós precisamos ter cuidado para
debelar esse conflito que foi construído entre nós, a humanidade e Deus. Isso é uma forma de nós superarmos isso. Lendo as Escrituras, confessando Jesus e preenchendo esse vazio que está no nosso coração com Deus. Vamos orar? Se você puder, feche os olhos, curve a cabeça. Vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio para debelar esse conflito entre nós e Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos exorta e nos ensina como devemos fazer diante de todos esses conflitos. Preenche esse vazio que existe em nós, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu conforto, com o Teu Espírito Santo. Pai, não permita que as decisões que contrariem a Tua vontade, a Tua orientação, ela predomine em nosso coração. Muito pelo contrário, que nós possamos, Senhor, estar firmes no propósito de fazer o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.